Fala pessoal, estamos ao vivo para mais um podcast aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas está trazendo informações sobre banco de dados Oracle, temas de certificações, temas do dia a dia aí de quem está colocando a mão na massa do campo de batalha. Estou com o JP aí na área mais uma vez, tudo bom, JP? Tudo certo, Guilherme, por aí. Show de bola, meu irmão, muito bom. E vamos lá, cara, falar um pouquinho aí sobre a dúvida de um aluno do Robledo, que ele trouxe aí a respeito de como que funciona essa questão do purge, né? Da limpeza dos traces utilizando o ADRCI, né? E eu acho que é legal a gente sempre contextualizar antes, né? Para quem caiu aqui de paraquedas, não é aluno ainda e não sabe muitas vezes o que é o ADRCI, né? Exatamente. Vou começar a falar um pouquinho sobre os traces, né? Coisa rápida realmente, para a gente conseguir chegar na parte do ADRCI. Bom, os traces, eles simbolizam arquivos complementares de log, né? É o que simbolizam realmente os traces, né? Então, por exemplo, o usuário, são traces gerados baseados numa ação do usuário. Por exemplo, algum erro realmente que ele esteja sendo provocado no banco de dados, ele é incluído dentro de um arquivo desse de trace, né? Como forma complementar. E aí a gente tem também traces relacionados para processo background, para cada processo background, mais como realmente log, né, daquela informação do processo background, né, não necessariamente um erro. E a gente tem traces também habilitados pelo DBA, né, para monitorar uma determinada situação que ele quer investigar. Então, esses arquivos, como captam essas ações realizadas no banco de dados, eles podem gerar um volume muito grande dentro do sistema operacional, né? Então, aí realmente entra a figura que a gente precisa, alguns mecanismos, na verdade, para fazer essa limpeza desses arquivos que, a um médio, longo prazo, aí, realmente pode ocupar bastante coisa do sistema operacional, né? Então, e são áreas de sistema operacional que muitas vezes a gente não tem como expandir, né? Então, é onde está o software Oracle, por exemplo, é uma parte do componente ali do file system, onde encontra-se o software Oracle Database, normalmente, né? Você pode até configurar fora. Então, a gente tem alguns mecanismos de fazer essa limpeza, né? Alguns fazem essa limpeza manualmente desses arquivos, né? A agenda, por exemplo, lá no sistema operacional, fazer um find depois de uma limpeza dos arquivos TRC, TRM, né? Esse é um mecanismo. A gente tem outros mecanismos que são mais interessantes e automatizados e é nativo, né? Aí a gente entra, por exemplo, no caso do ADRCI, né? Que é o Automatic Diagnostic Repository Command Interpreter, né? Nome gigantão, né? ADRCI é a abreviação, mais fácil tratar dessa forma. Bom, ele é um utilitário, na verdade, de linha de comando que te possibilita gerenciar esses dados de diagnóstico que são produzidos pelo Oracle Database, né? No dia a dia mesmo de utilização do banco de dados, né? Então, ele foi introduzido na versão 11G e ele possibilita para a gente, além de visualizar os logs e traces, a gente limpar, evidentemente, que é até o objetivo desse tema de hoje do podcast, né? E realmente possibilita outras grandes tarefas dentro da parte de diagnóstico, né? Inclusive, por exemplo, subir uma package de um incidente para maior suporte. Bom, acho que tem alguns níveis de criticidade aqui, que eu não vou entrar no mérito, porque realmente fica já muita informação, mas o ADRCI, já entrando para a dúvida do nosso aluno, realmente você consegue fazer a limpeza desses traces por lá de forma automatizada, né? A limpeza por sistema operacional, ela pode ser eficiente, mas a gente pode ter uma situação de remover um arquivo que possa ainda estar sendo escrito, tá? Via sistema operacional, né, de dado no cron, ele não tem esse controle, tá? Então, o que ocorre? Ele apaga o arquivo, mas o processo persiste e ele continua ocupando espaço do mesmo jeito. Então, pode se tornar perigoso fazer dessa forma. Realmente, a melhor maneira é você ter esse controle via DRCI, né? Então, na DRCI você consegue produzir, mudar, né, realmente essas políticas de retenção, né? E aí a gente tem dois tipos, na verdade, de gerenciamento bem interessantes, né? A gente tem o Short Policy, né, que por default são 720 horas, né, ou 30 dias, né, para realmente reter esses arquivos de trace, core dumps e package information, né? E a gente tem o outro componente dessa parte de controle de retenção, que é o long policy, né? Então, ele tem por valor original
um ano, né, 365 dias ou 8.760 horas, né? Então, o parâmetro é definido em horas, tá? Então, é importante ter essa informação, por isso eu falei as horas aqui. E esse cara é um outro componente, um outro item que retém outros tipos de informações. Então, o short policy retém alguns tipos de informações, dentre eles o trace, os trace files. Já o long policy retém, por exemplo, informações de incidentes, de dumps e alert log, né? Então, esse tem um tempo de retenção um pouco maior, né? Então, na dúvida do nosso aluno, se o Guilherme puder realmente refrescar aí para a gente qual que é a dúvida, para eu entrar aqui no detalhe. Show de bola, JP. Vamos lá. A dúvida foi do Robledo, e ele estava falando exatamente aqui sobre a questão que ele setou a policy, né? Da forma como você tinha falado na aula, mas ele continua gerando trace de mais de 1 hora corrente. Por que eles não está retendo, né? Eu acho que a dúvida está muito relacionada aí, que parece que não estava mantendo só aquela hora que ele especificou de acordo com as políticas que ele configurou, né? Eu acho que essa introdução que você fez foi fantástica, até para poder contextualizar aí o que envolve realmente essa política, né? Ah, show de bola, é isso aí mesmo. Então, ele seguiu, né, o que está na documentação, que também que nós fornecemos na nossa aula, né, e realmente você consegue alterar, né, essas políticas de retenção para um valor em hora que você acha mais interessante, né. Por exemplo, na aula, nós utilizamos o valor para o short policy para 72 horas, né, 3 dias. Então, na dúvida do Robledo, ele tentou colocar em 1 hora, né, e observou que os arquivos não foram imediatamente removidos. Ele utilizou o comando set control, né, que é o que faz a parte automatizada do ADSI. Então, o que ocorre, né, é uma coisa que até eu desconhecia, e uma coisa que eu não encontrei na documentação, tá? Eu encontrei em alguns docs do suporte para a gente entender realmente como funciona esse controle, né? Então, utilizando o set control aqui, eu coloco o período que eu quero, por exemplo, 3 dias, coloco 1 hora. Como funciona de fato realmente essa retenção automatizada do Oracle para o DRCI, né? A gente tem a figura de um processo background chamado MMON, que é um Memory Monitor, né? Então, esse é o processo background que é o processo responsável por remover os arquivos expirados do ADRCI, né? A questão é que o produto, né? Aí eu já estou falando da nota que eu identifiquei, tá? Não está na documentação, eu encontrei na nota do suporte da Oracle, tá? Porque realmente essa informação não estava lá. 2 formas como funciona o purge automatizado, né? Pelo MMON, que é o Memory Monitor, esse processo background. Bom, ele limpa pela primeira vez 2 dias após o startup da instância de banco de dados, né? Então, eu setei para, por exemplo, 1 hora. Se eu setar para 1 hora, realmente ele não vai remover aqueles arquivos de trace de 2, 3 horas atrás, um dia atrás. Ele não vai fazer isso, tá? Então, pela primeira vez, ele faz com 2 dias e, depois disso, ele faz a cada 7 dias essa remoção desses arquivos que são expirados, né, que são considerados expirados, baseada na retenção que você colocou, né? Então, não existe, assim, uma explicação por que é assim. O produto foi desenvolvido assim, e não há como alterar essa política de purge com uma frequência maior, mesmo que seja automatizada. A gente coloca um limite, né, que a gente quer, lá através do set control, né, para fazer automatizada, mas realmente vai atender esse critério. Então, em 2 situações acontece. Quando eu starto a instância, pela primeira vez ele vai fazer depois de 2 dias, depois disso ele vai fazendo a cada 7 dias. E vai mantendo a retenção seguindo o critério, mas rodando. O job só entra para checar isso uma vez por semana, né? Então, não há como alterar isso, não tem como o job agir alterar o mecanismo desse job interno que é utilizado pelo processo background para rodar de acordo com o que a gente seta ali no set control, né? Rodar de hora em hora, não existe isso. Não é algo customizável e é algo que a gente não consegue realmente nem alterar e fazer diferente. Então, esse é o critério
E a explicação é porque o produto é desenvolvido assim, simplesmente porque o produto é desenvolvido assim, tá? Então, talvez não faça muito sentido, de fato, você agendar para limpar a cada 1 hora, né? Se você tiver que optar, realmente precisar utilizar para fazer limpeza a cada 1 hora, o purge manual, que a gente fez na aula também, ele funciona e limpa na hora, de imediato, né? Então, passa a ser uma alternativa, né? Se você realmente tiver que fazer isso com uma frequência maior do que os 7 dias, por exemplo, que ele faz automaticamente lá, tá? Então, basicamente, é assim que funciona a parte da DRCI para os purges automatizados de trace e de outros arquivos de log também, né? Muito bom, JP. É sempre bom te reforçar aqui alguns conceitos, né? O legal é que a gente começa a ver os elementos da arquitetura, né, cara? O processo background em si, o que ele interfere, o que ele faz, né? E a gente consegue rever esses conceitos. E o legal é que o DRCI foi uma coisa que foi introduzida na versão 11, né? Então não é uma coisa relativamente nova, mas é uma coisa que melhorou bastante, né, cara? Nesse gerenciamento de logs e traces, né? É uma ferramenta que muitas vezes ela é explorada só de forma básica e superficial e que ela é muito poderosa, né, cara? Até na hora de gerar um incidente, fazer muita coisa, tem muitas utilidades. E da gente poder realmente trazer esses conceitos, né, cara, do que é possível, né? Eu acho que muitas vezes cai numa particularidade que pode cair num tema de uma prova de certificação, pode cair numa particularidade de um cenário ali no dia a dia que a gente precisa habilitar para poder auxiliar ali no gerenciamento e que pode ser muito útil, né, cara? Exatamente, é realmente uma ferramenta de diagnóstico muito poderosa, realmente, que contém toda a informação, você consegue centralizar ali, né? Mesmo que você tenha diversos Oracle Homes instalados ali, ou seja, diversos diretórios de software diferentes, versões diferentes, etc., você consegue centralizar dentro de uma única ferramenta, né? Basta setar o home que você quer utilizar e ali trabalhar com as informações de acordo com o que você precisa. Realmente é uma ferramenta de diagnóstico bem interessante, né? Como eu falei anteriormente, a gente fazia o agendamento do sistema operacional e você pode ter realmente umas situações como aquela que você tem lá de fazer a remoção e o arquivo persistir, né? E aí, cara, só botando a máquina para matar aqueles processos lá que você não consegue fazer de outra forma, e você pode estar realmente entrando numa situação um pouco perigosa. Então, é um produto que tem evoluído, né? E hoje eu vejo realmente como um tipo de otimização que você faz ali para controlar o espaço em disco em relação aos traces, né? Que acho que é fundamental, acho que todo mundo realmente precisa implementar baseado numa retenção qualquer, de acordo com o dia a dia da sua empresa, né? Muito bom, JP. Cara, acho que está muito bem respondido, deu para a gente aprofundar bastante e reforçar alguns conceitos. Pessoal, lembrando que se você quer ver essas coisas sendo implementadas na prática, nós temos dentro do nosso treinamento lá a questão de aulas específicas sobre a DRCI, mostrando exatamente esse passo a passo. E se você não é um aluno da DBOCM, cara, participe da nossa imersão Oracle Database no dia 19 de abril, onde lá é um workshop, uma masterclass, onde a gente consegue tirar uma semana e mostrar esses elementos na prática, né? Aqui a gente consegue falar sobre muitos conceitos, né, JP? De como que funciona, tirar dúvidas, etc. Mas ver a coisa acontecendo, né? Ver a gente colocando a mão na massa é fundamental também para que você consiga entender cenários reais, né, cara? Então a gente acredita muito nesse formato de bootcamp, de campo de batalha, para que a gente consiga realmente aprender tanto o conceito, mas também na prática, né? Não adianta nada a gente tá na hora de TI, mas nunca ter feito, nunca ter colocado a mão na massa, nunca ter implementado. JP, fechamos por aqui? Fechamos, acho que a gente conseguiu passar a mensagem para o Robledo lá com a dúvida dele. Uma dúvida bem interessante que, como eu falei, é algo que não se encontra realmente na documentação. Foi até assim, parabenizá-lo, né, pela iniciativa de testar, observar o resultado, e realmente é algo bem diferente, assim, foi bem legal, acho que conseguir compartilhar isso aqui depois da dúvida dele, né? Show de bola, JP. Então fechamos por aqui, cara. Aquele abraço e até a próxima. Um abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Só reforçando aí, se inscreva na nossa imersão. A Oracle Database vai ser um evento inédito, gratuito, totalmente online. E se você cadastrando, você realmente vai poder participar desse workshop que a gente vai aprofundar, inclusive em temas aí da parte de administração, a DRCI, muita coisa que a gente vai estar abordando na prática dentro desse evento gratuito, beleza? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!